Se alguém disser que não quer estar na primeira posição do Google, eu não vou acreditar. Vocês vão acreditar? Claro que estar nas melhores posições do Google é super importante. E esse vídeo vai ajudar vocês com ideias do que é e como conseguir Featured Snippets, a famosa posição 0 nos resultados de pesquisa. Olá pessoal, Eric Casagrande aqui da SEMrush. E antes de começar, faz tempo que eu não peço para vocês, sigam a gente aqui no canal do YouTube, ativem o sininho para receber as notificações, afinal, uma vez por semana tem conteúdo novo aqui no canal. E o conteúdo desse vídeo é sobre Featured Snippets. E o que é o Featured Snippet? Featured Snippet é esse resultado de pesquisa que aparece no topo dos resultados, geralmente respondendo uma dúvida, uma pergunta que a gente colocou no mecanismo de pesquisa, já entregando uma parte desse conteúdo. Ou seja, não necessariamente é preciso clicar no link que o Google está sugerindo para encontrar a resposta do que a gente está procurando. Porém, esse resultado vem com muito mais destaque em comparação aos outros resultados. Além da parte de texto, algumas vezes vem com uma imagem e o link, claro, para a gente se aprofundar e acessar esse conteúdo, essa informação. Muita gente pode dizer que o Featured Snippets às vezes não gera tráfego, porque no fim das contas o usuário está encontrando a informação já na tela do Google, já na tela do resultado de pesquisa. Entretanto, o Featured Snippet garante sim uma visibilidade muito grande para o seu site, para o seu conteúdo, porque ele está aparecendo ali, no topo. Dificilmente o usuário não irá ver ou clicar nesse conteúdo, porque ele gera sim um apelo muito grande porque ele está de fato respondendo àquela busca do usuário. Mas e aí, pessoal? Como é que a gente cria conteúdo, como a gente trabalha para conseguir essa posição 0 do Google? Quais são as dicas para fazer isso? Vamos lá, a gente listou algumas aqui, inclusive tem alguns dados de um estudo bem legal da SEMrush sobre o Featured Snippet. A primeira dica é talvez a mais importante delas. A gente precisa trabalhar os conteúdos focados em palavras-chave, como sempre. Mas palavras-chave geralmente de cauda longa, ó o vídeo aqui pipocando, explicando o que é a palavra-chave de cauda longa. E palavras-chave que representem uma pergunta, uma dúvida, um questionamento do usuário. Um estudo da SEMrush apontou que 29% dos Featured Snippets são respostas a perguntas que o usuário faz. As famosas por quê, como, onde, quando. E essas respostas geralmente aparecem como Featured Snippets. Além disso, entre essas perguntas, 77% delas começavam com porquê. Então, nesse ponto não tem muito mistério. A gente precisa encontrar palavras-chave que tenham um certo volume de busca, mas que sejam palavras-chave com uma pesquisa mais específica, de cauda longa, e que de preferência respondam uma dúvida do usuário, respondendo de fato uma pergunta, um problema que ele está enfrentando. Se o conteúdo responder isso, a chance de aparecer como Featured Snippet é maior. E claro, pessoal, não adianta responder ou colocar essas palavras-chave dentro do seu conteúdo se o seu conteúdo não tiver qualidade, ele não for claro. Geralmente os conteúdos que rendem Featured Snippets são conteúdos muito bem escritos, de forma objetiva, de fato deixando muito claro, sem muita enrolação, sem muito blá blá blá, respondendo de fato qual é a pergunta ou a dúvida do usuário. Então escrevam de uma forma clara, com parágrafos concisos e com boa informação. Ajudem o usuário a entender aquela demanda que ele está colocando no mecanismo de pesquisa. Outra dica super importante é a gente trabalhar muito bem os nossos intertítulos, os famosos tags H2, H3. Porque muitas vezes o Featured Snippet não é ativado pelo início do conteúdo, mas sim por uma resposta que você dá a partir de um intertítulo. E esses intertítulos podem inclusive ser dúvidas e perguntas que o usuário tem sobre aquele assunto. Então capriche nos intertítulos, gere um conteúdo que vá informando o seu usuário cada vez mais profundo sobre esse assunto que você escolheu desenvolver. Isso pode gerar diferentes gatilhos que irão ativar os Featured Snippets. Bom, pessoal, ainda na construção desse conteúdo, também é importante que você coloque alguns recursos que facilite essa informação. Por exemplo, se você está falando quais são os melhores lugares para visitar em determinada região, uma lista ajuda muito a criar um Featured Snippet, porque as listas são um recurso que são fáceis de serem entendidas por parte do usuário. Então, ajude o seu usuário e ajude o Google a interpretar essa informação, colocando listas, parágrafos curtos, como a gente já falou, algumas imagens, vídeos, rankings, tópicos, organizar a informação de diferentes formas, de uma forma clara para o usuário,
também ajuda a render Feature Snippets. Outro ponto interessante é que muitas vezes o Feature Snippet não será ativado pelo seu domínio principal. Então vale a pena você também trabalhar os seus subfolders, as suas subpastas. Por exemplo, seu domínio /blog pode ser um conteúdo que irá ativar um Feature Snippet. Considere esses outros subfolders como potenciais canais ou páginas que irão ativar um Feature Snippet. E a nossa última dica para melhorar o seu conteúdo com foco em Feature Snippet é manter os seus conteúdos atualizados, pessoal. Seguinte, conteúdos que têm mais de 2 anos, ou você deleta, ou você vê que ele não funciona mais, ou você atualiza. Então, o conteúdo atualizado é super importante porque mostra que esse conteúdo está com informações corretas para o seu usuário. Então, manter os seus dados e conteúdos atualizados também é um critério que vai ajudar você a conquistar Feature Snippets. Essas foram algumas dicas para como conseguir Feature Snippets. Mas como que a SEMrush pode ajudar vocês a tornar isso muito mais fácil, muito mais simples, para vocês trabalharem e encontrarem quais são os conteúdos melhores? A ferramenta de Keyword Magic Tool, a que fala de palavras-chave aqui da SEMrush, tem uma função fantástica que é você filtrar por SERP Features. O Feature Snippet é uma SERP Feature, ou seja, é um modelo de como o conteúdo é entregue para o usuário. E você pode usar nessa ferramenta um filtro e encontrar palavras-chave relacionadas a esse tópico que você está pesquisando que já gatilham Feature Snippet. Bom, aí só está na mão de vocês de criar um conteúdo melhor que esse do seu concorrente e conquistar essa posição 0, esse Feature Snippet. Basta repetir esse processo que a gente acabou de falar aqui no vídeo. Por fim, um bom conteúdo começa com um bom briefing. Então, as ferramentas de Topic Research e SEO Content Template vão ajudar vocês a encontrar termos e palavras-chave e tópicos e dúvidas do usuário que irão completar esse briefing, trazendo mais informações, permitindo que na hora que você estiver criando esse conteúdo, você garanta que está cobrindo esses termos, tornando mais fácil esse processo de criação de conteúdo. É isso aí, pessoal. Vídeo simples, rápido, sobre um assunto super importante que é Feature Snippets. Quero ver todo mundo aí aparecendo na posição 0 do Google e depois comentando aqui no vídeo. Vou deixar aqui do lado um outro vídeo sobre como criar conteúdo de qualidade, que de novo tem tudo a ver com o que a gente estava falando. Cliquem aqui e entendam ainda mais como criar conteúdo que performa. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima. Se inscreva e ativa o sininho!